Olá, meu nome é Márcio Teixeira, estou aqui com Andréa Guimarães, a proprietária da Athena Business and Tax Advisors em Orlando, Flórida. Falar sobre uma série de assuntos relacionados com o trabalho dela, que é contabilidade. Muito obrigado mais uma vez. Um prazer. Por você estar aqui com o seu tempo precioso na sua agenda na Tax Season. E eu sei que esse vídeo vai ajudar as pessoas a esclarecerem uma série de dúvidas, né? Nessa série que eu tenho feito sobre contabilidade. Se você não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar o link dos outros vídeos na descrição desse vídeo aqui para que você possa assistir todos eles, que eu sei que alguma coisa, alguma informação pertinente você vai obter ali. Perfeito. Muito bem. Como é a contabilidade americana para estrangeiros não residentes? Qual a diferença ou se tem diferença? Muita gente fala assim, eu adoro quando o cliente fala para mim, porque me falaram que o não residente paga muito imposto nos Estados Unidos. Márcio, a tabela é a mesma, tanto para quem não mora aqui, tanto para quem mora aqui. O que muda são as isenções. Então, por exemplo, State Tax, imposto causa-mortes, para quem é não residente, ele tem uma isenção de $60 mil, esse imposto vai até quase 40%. Para quem mora aqui, a isenção é de milhões. A gente vai ficar muito feliz no dia que a gente se preocupar com isso, né? Quer dizer que a gente tem um patrimônio milionário. E aí sim, por isso que o americano não se preocupa tanto com esse tipo de imposto e é um tema muito comum para os não residentes. Certo. Um tema que é recorrente para mim como corretor, quando eu estou conversando, e eu como corretor eu não posso dar qualquer tipo de conselho fiscal, por isso que eu estou aqui trazendo você para você orientar e, óbvio, para indicar o trabalho da Andréa. E que é a tal da bitributação. Sim. Né? Existe a bitributação se você tiver uma casa aqui? Eu quero trazer, dentro do contexto dessa pergunta, dois perfis de clientes diferentes. Um é o cliente que vem para cá, seja lá qual for o tipo de visto, né, que ele está aqui morando e a renda dele vem do Brasil. Tá. Mas ele está morando aqui. Tá bom. E o outro tipo de cliente que tem o imóvel aqui, mas não mora aqui. Ele vem esporadicamente, aí seja numa casa de férias ou não. Tá bom. Esse primeiro que você me falou que quem está vindo morar, os Estados Unidos taxa renda global, tá? Então, a não ser que ele esteja com visto de estudante, por exemplo, tem uma lista de vistos. O visto de estudante, você tem 5 anos de isenção fiscal de taxamento de renda global, tá? Mas todos os outros você vai pagar imposto sim para os Estados Unidos da sua renda global, de tudo que você recebe no Brasil, mesmo do que é isento no Brasil, tá? Nesse segundo cenário do cliente que tem a casa de aluguel, ele deve declarar para o Brasil ganhos auferidos no exterior e ele deve sim recolher imposto sobre os aluguéis em que ele recebe aqui. A gente está falando do imposto de renda. Isso. A gente não está falando dos impostos quando ele vende o aluguel na casa dele, que ele paga por condado e paga sales tax. É caso saldo positivo, no final do ano ele vai pagar sobre ganhos auferidos no exterior no Brasil. Exato. Então, só para deixar bem claro aqui, nós estamos falando de 3 impostos diferentes, né? Sendo que 2 deles são pagos dentro do contexto da operação de vender locação. Que é o sales tax, que é mais próximo ao ICMS, e o imposto de turismo que a gente também tem no Brasil. Pronto. O outro imposto que você explicou agora é sobre a renda obtida no ano inteiro, o lucro das vendas de todos esses bookings. Isso, certo. Correto. Então, aí sim você paga imposto sobre rendas auferidas no exterior.
Isso você tem que declarar no Brasil. Lembrando que as receitas não se comunicam. Essa informação tem que ser levada por você para o seu contador no Brasil, dizendo, olha, eu aluguei a minha casa, eu tive tanto de lucro e eu estou trazendo aqui porque... E aí o seu contador no Brasil, melhor do que eu, vai enquadrar aonde que ele vai declarar esses ganhos auferidos no exterior, tá? Ok, muito bem. Agora uma pergunta que talvez não seja específica para um cliente de real estate que compra uma casa, mas talvez para um investidor de um porte mais robusto, Tá. né? Que é você ter uma empresa em um paraíso fiscal, né? Que são as Ilhas Virgens, etc. Cayman Islands, etc. Agora, quando é interessante se montar essa estrutura, porque não é uma estrutura barata. Quando você recomenda que isso exista? Bom, vamos lá. Cada pessoa física tem uma isenção de $60 mil no imposto causa-mortes. Quando a gente põe dentro de uma empresa, eu multiplico esses 60 mil pelo número de sócios de acordo com seus percentuais dentro da companhia e aí eu consigo maximizar essa isenção. Falando em português mais claro, você tem... Vou usar aqui suas pecinhas do xadrez, tá? Você tem 4 pessoas numa empresa. Tá aqui. Aí um deles vem a falecer. Aí deixa eu deixar ele vivo primeiro. Vamos lá. Vamos supor que essa casa custou $240 mil. Ok. 6, 12, 18, 24. Ok. Cada um tinha 25%. Okay. Esse aqui faleceu, ele tinha $60 mil no percentual dele, que cada um tinha 25%. Não paga-se imposto, porque ficou dentro dos 60 mil, tá? Agora, se for uma casa de 400 mil, eu tenho aqui 6, 12, 18, 24. Esse aqui faleceu, vai pagar imposto sobre $40 mil. Perfeito? Agora, quando cada pessoinha aqui começa a ter um valor muito distante de $60 mil, a gente começa a falar de paraísos fiscais, que não é um jeito de driblar o imposto sobre aluguel. Ele é como se fosse um testamento em vida, vamos falar assim. Tem muita gente que vai discordar de mim nessa tese, mas é assim que eu acho a melhor forma de explicar. Abre-se num paraíso fiscal uma empresa como Joint Tenancy with Rights of Survivorship, que eu gosto de comparar com o título de clube. Sabe quando a família toda é dona do mesmo título do clube? Então tá bom. Então todo mundo ali é dono da mesma cota. Então, além de estar num paraíso fiscal, eu não tenho a transmissão na ausência de um sócio, porque todos são donos da mesma cota. Deixa eu abrir um parênteses dentro desse assunto, porque quando a gente fala paraíso fiscal, e muitas pessoas, né, que vão provavelmente assistir esse vídeo, assistem os jornais da televisão e esse tema é usado sempre dentro de um contexto criminal. Que muita gente usa e muita gente não usa. Então é muito normal você ter. Então vamos trazer a coisa para um outro lado, que é o seguinte, não é crime isso. Não, de forma alguma. Isso não é uma conduta imoral ou criminal. Não, de forma nenhuma. A lei permite. Inclusive, conduta de quem possui isso é que vai definir se a atitude é criminal ou não. Você tem que declarar no Brasil que você tem que declarar. Então, que você tem... são 2 pesos, 2 medidas. Então, a gente está falando dentro de um contexto legal, onde a pessoa vai operacionalizar essa estrutura que você monta, certo? De uma forma legal. E aí, essa vira uma holding patrimonial e ela vira dona da empresa americana. Entendeu? E ela pode, inclusive, a gente faz isso aqui no escritório, eu domestico ela no Brasil. Isso é muito legal. E ela se torna dona de patrimônio no Brasil também. É mesmo? Então dá para fazer esse flex. Que legal. Eu não sabia. Muito interessante. Eu não sabia, nunca tinha ouvido alguém falar isso. Olha que legal, Déia. A gente domestica no Brasil também. Mas, óbvio que isso é uma sofisticação, né, de serviço que não entra naquele valor mínimo que a gente conversou no outro vídeo anterior, não. Isso é um valor que, aliás, ela só
abre para você quando existe uma consultoria, Sim. que aliás também é paga, Sim. né? Ela trabalha por hora, não é relógio, vamos lá. Então, ela é uma profissional de alto gabarito, que é minha amiga, diga-se de passagem. Poucos anos, né? Poucos anos, né? Então, você faz uma consultoria para estruturar um projeto de uma... Isso é um projeto. É um projeto, né? Isso. Porque eu lembro de conversar com alguns clientes, meu Quando Deus, a gente fala paraíso fiscal, Não, então paraíso fiscal não é nada ilegal, né? Pelo amor de Deus, vamos entender. A lei permite. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta que você vai ficar talvez brava comigo. Pode perguntar. Mas eu sei que tem muita gente que quer saber isso. Pode perguntar. Na real, quando é que você recomenda o indivíduo a não abrir uma empresa e não ter esses custos? Isso é um tiro no pé do serviço dela. Mas eu quero que transparência e honestidade flua dessa nossa conversa aqui. Quando ele vai morar aqui. Quando ele está comprando a casa para morar aqui e a isenção dele já cabe nos milhões, não vale a pena ele abrir uma empresa para colocar a casa dele. Para ele, a casa na pessoa física, ele não vai ter FIRPTA, ele vai ter seguro, então a proteção de liability ele pode encontrar em outro lugar, e ele não vai ter tributação, ele não vai ter absolutamente nada. Então, quando ele vem morar aqui, não vale a pena abrir empresa. Ok. Mas vale a pena ele vir aqui ser meu cliente para fazer o imposto de renda dele. Vamos vender o peixe aqui, pelo amor de Deus, né? Isso mesmo. Mas eu acho que a minha próxima pergunta era exatamente isso, que se é necessário ter uma empresa se o cliente tem um imóvel apenas e não gera renda. Sim, se ele for um não residente, por conta do FIRPTA e tudo mais. FIRPTA. Quer falar um pouquinho sobre FIRPTA? Eu quero falar nos próximos capítulos, eu vou falar sobre FIRPTA, que é um imposto que incide na hora da venda do imóvel, e por isso que é tão importante estruturar esse contexto, né, de contabilidade, para que lá na hora da venda você não passe pelo famoso FIRPTA. Mas eu vou falar isso em outro vídeo. Tá bom, tá? combinado. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer. Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui, e se foi útil para você, eu quero pedir que você clique aí no botão de like, se inscreva no canal, porque eu procuro sempre postar vídeos que vão ajudar você na decisão de compra do seu patrimônio aqui nos Estados Unidos. Obrigado e até o próximo vídeo.